Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, por gentileza. Essa é a nossa quarta mensagem no livro de Efésios. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 16, sendo que a nossa meditação propriamente dita será no verso 15 e verso 16. Mas eu quero ler do verso 3 ao 16, apenas para a gente lembrar algumas coisas que já temos falado até esse momento sobre esse livro, tão maravilhoso e tão importante para a igreja do Senhor Jesus. Eu estou em Efésios capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, obrigado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Amém. Amém. Aqui nós temos, irmãos, a nossa quarta meditação no livro de Efésios. E a nossa meditação hoje vai falar a respeito de oração. Nós vimos nas mensagens anteriores que o capítulo 1 de Efésios, pelo menos até o versículo 14, pode ser dividido a grosso modo em três partes. Ele fala da obra do Pai, depois ele fala da obra do Filho, e depois ele fala da obra do Espírito Santo. E logo depois de falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ora. Vocês vão perceber ao longo da nossa meditação que esse é mais ou menos um padrão que o apóstolo Paulo tem. Ele apresenta uma doutrina, ele traz um ensino, e logo depois desse ensino ele ora. E ele começa uma nova doutrina, e depois de apresentar esse ensino, ele ora novamente. Você vai ver que sempre ele segue esse padrão ao longo do livro de Efésios. Então aqui nós vamos aprender nessa passagem que se tem algo que nós devemos fazer na vida cristã para termos uma vida frutífera, uma vida que agrada a Deus, é a prática da oração. É você orar e nunca esmorecer, como falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, algo que chama a atenção nesse capítulo 1 é que o apóstolo Paulo não via nenhuma incompatibilidade entre o fato de que Deus escolheu pessoas para a salvação e a oração. Ele não via essas duas coisas como sendo incompatíveis. Hoje é muito comum, como uma crítica que normalmente se levanta a quem
igual ao apóstolo Paulo crê na eleição, é a seguinte crítica: olha, se Deus escolheu, se Deus predestinou, se Deus elegeu, se Deus controla tudo, para que orar? Não já está tudo determinado? Não já está tudo escrito? Em que as minhas orações vão mudar a vontade de Deus? Eu queria dizer para vocês que o apóstolo Paulo não tinha esse tipo de problema. Nós acabamos de ler no versículo 4, leia comigo, ele dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quando foi que Deus nos escolheu, de acordo com o apóstolo Paulo? Antes da fundação do mundo, antes que houvesse luz, antes que Deus dissesse haja luz, ele já tinha escolhido as pessoas que ele ia salvar. E aí no versículo 5 ele reitera, ele diz: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então esses que foram escolhidos, que foram separados, eles foram predestinados, destinados a serem herança, a serem filhos de Deus. E ele continua no versículo 11 reafirmando a mesma ideia: nele no qual fomos também feito herança, e ele diz: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 3 vezes até aqui ele falou de predestinação. 3 vezes ele falou que existe um grupo de pessoas que antes da fundação do mundo Deus separou para ser seus filhos. E logo que chega no versículo 15 ele diz: por isso, depois de ouvir a fé de vocês, eu não cesso de orar por vocês, eu não cesso de dar graça a vocês. Então eu espero que para aqueles que criticam essa visão, essa resposta bíblica fique muito clara. O apóstolo Paulo não via incompatibilidade em você crer em um Deus soberano, em você crer em um Deus que é o dono da história, em você crer em um Deus que escreveu tudo o que vai acontecer na sua vida, como diz o Salmo 139, antes que o seu corpo fosse formado, ele escreveu e determinou todos os seus dias, está lá escrito. Não havia incompatibilidade na mente dele em crer em um Deus assim, e ao mesmo tempo ser um homem de muita oração. Então ele diz: depois que eu soube que vocês se converteram, depois que eu soube que vocês fazem parte desse grupo de escolhidos, eu não cesso de orar por vocês, eu não cesso de interceder por vocês. Então aqui está claro, uma pessoa que crê na soberania de Deus e uma pessoa que ora. Mas a pergunta fica: onde é que se encaixa a oração em tudo isso? A Bíblia diz: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, clama os justos e o Senhor os ouve, diz o salmista. Jesus falou: batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Onde é que fica a oração em tudo isso? E aqui, irmãos, nós temos um mistério da fé cristã. De uma forma que a gente não compreende como acontece, Deus usa a oração do seu povo para fazer os seus planos acontecerem. Deus determinou que meio que o motor que faz esse plano de Deus girar é a oração da sua igreja. Você ora e de uma maneira que você não compreende, o Espírito Santo de Deus dirige o seu coração para que os seus pedidos dentro da vontade de Deus façam o plano do Senhor acontecer. Então é por isso que nós oramos e Deus ouve, é por isso que nós oramos e nós cremos que Deus atende. E quando Ele atende, através das nossas orações, Ele faz o seu plano acontecer. E é por isso que nós somos chamados a orar, é por isso que nós somos chamados a orar sem cessar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre a oração dentro da vida cristã. Por que nós devemos orar? Porque Deus quer que nós oremos. Eu quero dar algumas respostas a essa pergunta e trazer algumas reflexões para a nossa alma. A primeira resposta: por que devemos orar sem cessar? Por que nós devemos ser tal qual o apóstolo Paulo? Depois que eu soube da fé de vocês, eu não cesso de orar, eu não cesso de dar graças. Por que nós temos que ser assim? Primeira resposta: nós devemos orar porque
é uma ordem de Deus para o seu povo. Deus ordenou que o seu povo ore. Poderíamos citar diversas passagens, desde as passagens do Senhor Jesus Cristo, dizendo para a gente bater, até o próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, dizendo: orai sem cessar. Nós temos várias passagens. Irmãos, Deus sempre requereu isso do seu povo. Você sabe como era um dos nomes empregados para o templo no Antigo Testamento? O templo era chamado de casa de oração. Lembra que Jesus falou que as pessoas tinham transformado a casa de oração em um covil de salteadores. O lugar onde o povo de Deus se reunia é casa de oração. Todo judeu piedoso 3 vezes por dia colocava o seu joelho no chão e orava a Deus. Você vê isso no livro de Daniel. Daniel capítulo 6, um homem tão ocupado, 3 vezes por dia, ele colocava os seus joelhos, dava graças, intercedia, falava com o Senhor. Se você lê o livro dos Salmos, os Salmos são um compêndio de oração. Você vê salmos em época de alegria, você vê salmos em época de tristeza, em época de contrição, em época de perseguição, e nós temos ali uma coleção enorme de oração. Nós temos nos profetas, Deus chamando o povo a se arrepender, a se prostrar, a orar, a falar com o Senhor. O profeta Isaías por diversas vezes falou isso. Se tem um livro a respeito de oração que me chama a atenção, mas é um livro muito comum, é o livro de Juízes. Se você já leu aquele livro com atenção, você vai lembrar que aquele livro é um ciclo, ele tem um ciclo, que começa com o pecado de idolatria, aí vem um povo que opressor, e logo depois o povo se arrepende e ora, Deus envia um libertador, e eles passam um tempo, mais ou menos 40 anos, e aí começa tudo de novo. O povo peca, Deus permite que venha um invasor, o povo se arrepende e ora, aí Deus manda um libertador, e começa mais uma temporada, e o livro todinho é essa repetição. Irmãos, é uma repetição de pecado, é uma repetição de idolatria, o povo caindo nos mesmos pecados, mas o que chama a atenção naquele livro é que toda vez que Israel orava, toda vez que Israel clamava, Deus tinha misericórdia e levantava um libertador. Deus ouve a oração do seu povo. Nós também temos exemplos negativos, de pessoas que deixaram de orar e sofreram por conta disso. Para você que acompanhou a série de mensagens que tivemos na vida de Josué, Deus falou com Josué que todos os povos que habitavam a terra de Canaã tinham que ser expulsos e destruídos. E aí numa certa ocasião chega um povo chamado de Gibeão, um povo de Gibeão, os gibeonitas, e eles jogam uma conversa bonita nos ouvidos de Josué, que eles vieram de longe, que eles queriam ser escravos, quando na verdade eles viviam vizinho a eles, e fazem uma aliança, e o texto é muito enfático em dizer que Josué não consultou ao Senhor. E pelo fato dele não ter consultado ao Senhor, ele fez uma aliança com esse povo, e quando chegou a época de atacar esse povo, ele não podia, porque ele já tinha feito uma aliança, não podia voltar atrás, e quase que ele colocou toda a conquista da terra prometida a se perder, porque ele não orou. No Novo Testamento, você consultar a vida de Jesus, só para se um dia você quiser ler o Novo Testamento só focalizando a vida de oração de Jesus, você vai ter um estudo muito edificante para você. Olha no Evangelho de Lucas capítulo 6. Evangelho de Lucas capítulo 6. A gente não tem tempo de ler todo o capítulo, mas se você fosse ler todo o capítulo 6, você ia ver que Jesus tinha passado o dia inteiro trabalhando, curando pessoas, ensinando, sabe aquele dia de trabalho estafante. No versículo 12 diz o seguinte: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu,
chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Note isso, Jesus passa o dia inteiro trabalhando, e depois no outro dia ele tinha uma decisão muito importante a ser tomada. Ele ia escolher os 12, ele ia escolher as pessoas que dariam prosseguimento à obra depois que ele partisse. E antes dele tomar essa decisão importante, o que ele fez? Ele passou uma noite inteira orando. Jesus deu exemplo para a gente. Jesus mostrou para a gente que antes de qualquer coisa importante que você vai fazer na sua vida, você precisa passar um tempo considerável na presença de Deus em oração. E esse mesmo Jesus que viveu assim no capítulo 11, ele diz para a gente, diz para todos nós que somos os seus discípulos, no capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, ele fala: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem abre, abrir-se-lhe-á, ou melhor, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós temos muitos exemplos, irmãos. Se você pudesse ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quantas vezes o texto diz: e a igreja estava em oração, e a igreja estava em oração. O texto diz que no momento de perseguição muito grande, em que estavam tentando coagir os apóstolos para que eles não pregassem mais, o texto diz que a igreja ora e todos imediatamente ficam cheios do Espírito Santo e cheios de ousadia para pregar. Irmãos, Deus requer que a gente ore. É impossível você ter vida cristã frutífera se você não ora. É impossível você crescer em santidade se você não passa tempo na presença de Deus. A oração é como se fosse a corda que toca o sino do céu. É como se fosse balançando os céus e dizendo: Senhor, olha para nós, venha ao nosso encontro, olha para as nossas necessidades. Nós devemos orar, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, e é por isso que o apóstolo Paulo orava. Segunda ideia, por que nós devemos orar? Nós devemos orar, irmãos, porque é pela oração que nós vencemos o inimigo da nossa alma. Se você quer lutar o bom combate, enfrentar os poderes das trevas que estão assediando a sua vida, sem que você perceba, você não tem como fazer isso, se você não orar. Eu creio que essa foi uma das razões que explica o fato de Paulo dizer: depois que eu ouvi a fé de vocês, eu não cesso de orar. Por que ele não cessava de orar? Porque ele sabia que esses irmãos, eles estavam sendo assediados pelo inimigo. É por essa razão que ele termina o capítulo 6 dizendo: vestivos, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar fortes no dia mau. Nós precisamos, irmãos, da oração, porque nós estamos no meio de uma luta espiritual. Nós estamos no meio de uma batalha que se desenrola de modo invisível, e que às vezes com esses olhos da carne a gente não enxerga, mas ela é real e ela está acontecendo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, o apóstolo Pedro disse que o diabo é que nem um leão que está rugindo. Ele está ao nosso redor, esperando apenas uma falha, esperando apenas um fora, esperando apenas um passo em falso para ele entrar e causar destruição. Foi por isso que Jesus Cristo, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou a seguinte frase: e não nos deixe cair em tentação. Jesus ensinou isso para a gente. Talvez aqui esteja a explicação para o fato de que você vive sempre caindo nos mesmos pecados. Você vive sempre insistindo nas mesmas faltas. Você é incapaz de resistir a certos desejos, a certas aspirações. Essas coisas tomam conta do seu coração. Por que isso está acontecendo? Porque você sempre tropeça nos mesmos erros. Porque talvez você não está obedecendo esse ensino de Jesus.
Orar: Senhor, não me deixa cair em tentação. Senhor, me livra da tentação. Senhor, me livra do tentador. Certa vez Jesus chegou para o apóstolo Pedro e disse: Pedro, o diabo requereu você, o diabo pediu autorização para passar você na peneira, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então você imagina isso? Jesus, sabendo que o apóstolo Pedro estava prestes a ser peneirado, e Jesus intercedendo por ele ao Pai, como se pedisse assim: Senhor, não permita que essa tentação seja além das forças dele. Senhor, não permita que ele venha sucumbir a essa tentação. E de fato, irmãos, Pedro foi tentado, ele negou a Jesus, mas ele não perdeu a fé. Pedro não se tornou uma espécie de um apóstata do cristianismo. E por que ele não se tornou uma pessoa desse tipo? Porque Jesus orou por ele, Jesus intercedeu por ele. Olhe por gentileza Efésios capítulo 6. Veja que o apóstolo Paulo se preocupava com essa questão, quando fala da vida desses irmãos. Efésios capítulo 6, verso 17, ele fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja quantas vezes no verso 18 ele usou a expressão oração, súplica, intercessão, vigiar. Irmãos, ele está falando que a oração é um meio de você vestir a armadura de Deus. A oração é como se fosse o óleo que o soldado passava na pele antes de colocar a armadura, para que a armadura se encaixasse perfeitamente no corpo dele. É através da oração que você se reveste da armadura de Deus. A oração produz em você esse senso de guerra. É a oração que desperta você para esse fato: eu preciso clamar ao Senhor, porque tem uma batalha espiritual se desenrolando ao meu redor. Eu preciso orar ao Senhor, porque eu sei que os poderes das trevas estão me circundando, procurando me destruir. Eu preciso orar. E quando você ora, você é revestido da armadura de Deus, e você está pronto para quando o diabo vier peneirar a sua vida. É por isso que nós precisamos orar. Mas você não precisa orar apenas por conta daquilo que o diabo pode causar na sua vida. Você deve orar por causa dos problemas, das fraquezas e do mal que existe dentro do seu próprio coração. Em outras palavras, você precisa orar por causa de você mesmo. Você precisa orar porque você é um ser carnal, porque você tem um princípio dentro de você que sempre leva você para distante de Deus. Jesus Cristo falou sobre isso em Mateus 26, eu queria olhar essa passagem com vocês. Mateus 26, versículo 41. Jesus chama os seus discípulos para orar, e eles não conseguem orar com Jesus porque estavam muito cansados e dormiam. E depois Jesus os desperta e diz o seguinte no versículo 41 do capítulo 26: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque a nossa carne é fraca. Nós devemos, irmãos, orar por causa da nossa própria natureza. Nós temos uma natureza que é má. Nós temos problemas morais, problemas espirituais que residem dentro do nosso coração. E nós precisamos orar por causa disso.
E aqui eu creio que está a explicação para o fato de tantos cristãos que caem no pecado e vivem em diversos embaraços na vida. Por que permanecem nos mesmos pecados? Porque eles não conseguem se levantar, se arrepender e de fato abandonar o mal e se dobrar diante de Jesus Cristo. Por que não conseguem? Porque não oram. Todas as pessoas que eu tive o privilégio de acompanhar, que caíram em pecados terríveis, antes de ter a consumação desse pecado, a pessoa já tinha abandonado a vida de oração. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse uma vida de consagração ao Senhor, que estivesse na presença de Deus, tendo comunhão profunda com Ele dia a dia. Eu nunca vi uma pessoa assim, caindo do dia para a noite em algum tipo de pecado grosseiro. Normalmente, começa-se com um processo de afastamento do Senhor. Você vai matando as influências do Espírito Santo, e a carnalidade vai começando a crescer dentro de você, até que ela domina de vez a sua alma. Então essas pessoas caem porque não ficam na presença do Senhor. Essas pessoas caem porque elas não ficam suplicando a graça de Deus. Senhor, me livra da tentação. Senhor, me livra do mal. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa com que eu tropece. Não deixa eu desonrar o teu nome. E é por isso que tais pessoas caem. Então, irmãos, é por isso que Jesus nos ensinou a orar. Porque nós precisamos fugir do mal. Nós precisamos fugir da carnalidade. Mas você também precisa orar, em terceiro lugar, para você ser cheio do Espírito Santo. Você não tem que orar apenas para ser liberto do mal. Você precisa orar para que você seja cheio daquilo que é bom. Efésios capítulo 5, no livro que nós estamos meditando, no verso 18, o apóstolo nos diz assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20, quando ele diz dando sempre graças por tudo, é uma referência à oração. Como é que você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo? É orando, não tem outro jeito. Você precisa clamar, você precisa pedir. Você não pode viver uma vida cristã em que você apenas pede para Deus te esvaziar do que é mal. Você precisa pedir que Deus encha você daquilo que é bom. É como se você tivesse um copo com uma certa substância líquida, que imagine que é todo o mal que existe dentro de você, e de repente começa a jogar uma outra substância dentro de você, que vai empurrando essa má substância para fora, até que ela enche e toma de conta. Esse é o efeito do Espírito Santo. O Espírito Santo enche você, esvaziando você. O Espírito Santo torna você transbordante, arrancando da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. E como é que isso acontece? Como é que eu posso tirar essa roupa suja vestindo essa roupa santa? É através da oração. Jesus falou em Lucas capítulo 11, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito a todos aqueles que o pedirem. Jesus falou que se você orar pedindo o Espírito Santo, Ele te dá. Jesus prometeu, irmãos, e Deus não mente, Ele não volta atrás. Ele está falando que se de todo o seu coração você clamar para que o Espírito controle a sua vida, para que o Espírito Santo controle seus sentimentos, suas reações, suas palavras, seus relacionamentos, Jesus prometeu que Ele vai fazer, porque Ele tem prazer em operar isso em você. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece a pedir, comece a orar. Às vezes, por conta dos problemas que nós estamos tendo hoje, com vários movimentos que distorcem o papel do Espírito Santo,
As pessoas têm a ideia que você ser cheio do Espírito Santo significa você operar coisas sobrenaturais, você fazer morto ressuscitar, você fazer cego enxergar. Irmãos, o Espírito Santo, quando opera no seu coração, está lá, Gálatas capítulo 5, verso 22, é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas virtudes, elas brotam dentro do seu coração, elas tomam conta da sua vida. Todas aquelas pessoas que se converteram a Deus receberam o Espírito Santo, mas somente aquelas pessoas que oram têm a plenitude do Espírito Santo. E é por isso que Deus quer que você ore, porque você não precisa apenas ser livre do mal, você não precisa ser apenas guardado da tentação, você precisa ter o Espírito Santo controlando a sua vida. E isso só acontece através da oração. Por que nós devemos orar? Além de receber o Espírito Santo, é que se deixarmos de orar, nós não fazemos o bem que Deus requer que nós façamos. Deixe-me mostrar para vocês uma passagem em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Verso 23, Primeira Samuel 12, verso 23, aqui são as palavras do profeta Samuel, e ele está falando com o povo, e o povo diz a ele que ele não deixasse de orar por eles, e no verso 23 ele diz o seguinte: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho que é bom e direito. Ele diz isso: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixar de interceder pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus familiares, por aqueles que necessitam. Irmãos, isso é pecado, é pecado de omissão. Há muitas promessas que nós lemos na palavra de Deus, que o Senhor nos dá através da oração. Deus prometeu salvar pecadores através da oração, Deus prometeu glorificar o seu nome através da oração, Deus planejou resolver seus problemas através da oração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Deus prometeu abençoar a vida de pessoas através da sua oração. Deus prometeu que o reino dele virá através da sua oração. Então, quando você deixa de orar, você deixa de fazer o bem. Quando você deixa de orar, você deixa de ser um canal de bênçãos. Você quando deixa de orar, você deixa de contribuir para o avivamento da igreja de Deus. Eu tenho a impressão, irmãos, que são poucas pessoas que sustentam uma igreja com oração. São poucas pessoas. Onde nós pegamos uma comunidade cristã de 200 pessoas, no meio daquelas 200 pessoas nós temos um grupo pequeno de pessoas que sustentam a igreja espiritualmente. São pessoas que estão intercedendo, pessoas que estão clamando ao Senhor, e às vezes são aquelas pessoas mais despercebidas da igreja. Às vezes não estão na frente cantando, não estão pregando, não estão ocupando os primeiros lugares da igreja, mas são pessoas fundamentais, são verdadeiras colunas para aquela comunidade, porque são pessoas de oração. Lembre-se que quando você deixa de orar, você está sobrecarregando outras pessoas. Você está deixando com que esse peso espiritual que a igreja de Deus normalmente tem, os ataques que a igreja sofre espiritualmente, os ataques de pecado,
os ataques de discórdia, de maldade, de todas aquelas coisas que acontecem dentro de uma comunidade cristã, que tiram o foco de Cristo, que semeiam o mal, todo esse peso acaba ficando nas costas de poucas pessoas. São as pessoas que estão segurando a igreja em oração. É por isso, irmãos, que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos falar com Deus. Diante de tudo isso que falamos, o que nós devemos fazer? Eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer e confessar ao Senhor a nossa negligência. Nós devemos pedir perdão ao Senhor. A Bíblia não diz que você tem que orar 2 horas. A Bíblia não diz que você tem que orar 30 minutos. A Bíblia não diz que você deve orar em cima de um monte, porque em cima do monte é mais poderoso. A Bíblia só diz: ore sem cessar. Em casa, no trânsito, no trabalho, com o cônjuge, com os filhos, na igreja. O ensino da Bíblia, irmãos, é que a oração é para ser uma coisa natural. Eu entendo que é uma coisa muito boa para a sua vida cristã você tirar um certo tempo do seu dia para você permanecer em oração. Só que às vezes nós erramos em pensar que aquele tempo que você tirou, seja ali 30, 40, 20 minutos que você tirou para orar, aquilo é suficiente para o seu dia. E esse é um erro que nós cometemos. Nós deveríamos ter esse tempo, é adequado, é bíblico você ter um tempo regular de oração. Mas além disso, você deveria ter uma atitude de intercessão o dia inteiro. O dia inteiro falando com Deus. O dia inteiro lembrando de Deus. Tornando Deus parte das suas atividades, tornando Deus parte do seu dia a dia. Falando com Ele, naturalmente. Irmãos, vamos pedir perdão ao Senhor por não viver assim. Vamos pedir perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho falado contigo. Eu não tenho tido o tempo adequado na tua presença. E quando eu oro, eu só oro pelos meus problemas. Eu só oro pedindo coisas. Eu não tenho gratidão. Eu não agradeço por aquilo que eu já recebi. Eu não oro pelos outros, eu não tenho intercessão. Então, irmãos, vamos pedir perdão ao Senhor por isso. Em segundo lugar, vamos remover os obstáculos. E se tem um obstáculo que é muito poderoso e que destrói a nossa vida de oração, é a falta da leitura bíblica. Leitura bíblica e oração estão conectadas. Quem ora, lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia, ora. São duas coisas que se relacionam. Uma alimenta a outra. À medida que você lê a Bíblia, você vai vendo aquelas coisas maravilhosas que Deus fez por você. Você vai se encantando com a obra de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com as promessas de Deus. Então, naturalmente, o seu coração começa a ter desejo de falar com esse Deus, de dizer obrigado a Ele, de ter proximidade desse Deus. O seu coração é impelido para isso, porque é impossível você ler a Bíblia como um cristão e você não ter desejo de falar com esse Deus que fez tantas coisas maravilhosas por você. Então, ler a Bíblia estimula a oração estimula a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Procure meios. Hoje as coisas estão tão fáceis, hoje tem tanta oportunidade, tem Bíblia de todo jeito, tem Bíblia de celular, tem todo tipo. Você, de repente, se tem dificuldade de ler, você pode ouvir, coloca lá no seu celular e coloca um fone de ouvido, e você pode ouvir a palavra de Deus e ser edificado. Tem tantas maneiras. Isso vai destruir o comodismo, a sua indisposição. O que mais precisamos fazer? Eu creio que a gente precisa remover a falsa humildade.
A falsa humildade, ela se expressa em frases como mais ou menos essa: a minha oração não vale nada, só os espirituais que Deus ouve. Deus não ouve as minhas orações. Irmãos, isso não é verdade. A eficácia da sua oração não tem a ver com você. A eficácia da sua oração tem a ver com a mediação de Cristo por você. O que faz a oração sua ter poder não é você, não é se você é um gigante espiritual. O que faz a sua oração ter poder é que você tem um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, que Ele faz a sua oração ter poder. Então, nesse sentido, a oração do pastor não é mais poderosa que a sua, porque tanto o pastor como você possuem o mesmo mediador, Cristo Jesus. Portanto, remova esse sentimento. Deus ouve as suas orações. Remova também o falso conceito de que eu não preciso orar porque Deus já sabe. Irmãos, é evidente que Deus sabe de tudo, mas lembra que a oração não é só uma maneira de você pedir algo a Deus. A oração é um meio de você ter comunhão com Deus. A oração é uma maneira de você conversar, de você ter proximidade, de você ter intimidade com o Senhor. A oração é a conversa com Deus. Deus fala com a gente através da sua palavra, e nós falamos com Deus através das nossas orações, e isso é relacionamento. E sim, o simples fato de você estar na presença de Deus e falar com Ele, isso já traz um benefício imenso para a sua alma. Então, remova esse obstáculo. Outros dizem o seguinte: eu não tenho confiança em orar, porque eu já orei várias vezes por um certo motivo e Deus não me atendeu, Ele não me respondeu. Talvez você não pediu a coisa certa, no tempo certo e do jeito certo. E o fato de Deus não dar aquilo que você pediu, não significa que Ele não vai dar tudo aquilo que Ele planejou para você, e que é o melhor para a sua alma. Então continue orando. Continue orando, porque um dos benefícios da oração não é só Deus atender ou não atender os seus motivos, mas é Deus moldar o seu coração para que você aprenda a pedir aquelas coisas que agradam ao Senhor. Eu não sei se você sabia, mas a oração tem esse valor. A oração ensina você a desejar aquilo que Deus deseja. A oração ensina você a aspirar por aquelas coisas espirituais que agradam ao Senhor. A você aprender a pedir aquelas coisas que Deus planejou te dar, e que Ele tem alegria em te dar, e que Ele sabe que é o melhor para a sua alma. E é por isso que você precisa orar. Então faça isso essa noite. Fale com o Senhor. Tire tempo para você orar por sua alma, por sua igreja, por seus filhos, seus familiares, seus amigos. Irmãos, eu estou convencido que por parte de boa parte dos problemas que enfrentamos em nossa vida pessoal e que enfrentamos também na igreja de Deus, está a falta de oração. Então vamos nos arrepender e vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que embora soubesse que Deus controla a história, que Deus é soberano, que Deus faz tudo, mesmo assim ele dizia: eu não cesso de orar por vocês. Então que Deus nos desperte para a oração. Amém.